Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vigência da norma. Continuando o estudo da LINDB, falando ainda sobre a norma, em relação à sua vigência, vamos falar sobre a vacância da norma. E a vacância da norma também é chamada de vacatio legis. Lembrando que ela é um prazo estipulado pela lei para que a norma ou a lei passe a produzir seus efeitos no mundo concreto. E nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 95, ela deverá contemplar um prazo razoável, portanto, deverá ser analisado o alcance da lei para estipular esse prazo determinado e ele deverá ser expresso, ou seja, descrito claramente na norma. E aí nós teremos uma frase que diria: essa lei entra em vigor em X dias. A essa cláusula se dá o nome de cláusula de vigência e ela não é necessária no caso da lei entrar em vigor imediatamente ou ter uma expressão que diga essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Um exemplo de cláusula de vigência pode ser visto no artigo 1045 do CPC, que é a cláusula de vigência do CPC, que diz que este código entra em vigor após 1 ano da data da sua publicação oficial. Isso porque essa nova lei iria alterar todo o sistema processual vigente no Brasil até o momento da sua publicação. Já um exemplo de lei sem cláusula de vigência pode ser encontrado no artigo 7º da Lei 13.787, que fala sobre a digitalização de prontuários de pacientes, no SUS, que fala que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Entretanto, como vimos, a vacatio legis ela é opcional, salvo em algumas exceções, onde ela será obrigatória para leis de grande repercussão, isso foi o caso do exemplo do CPC, leis que criam ou aumentam contribuição social para a Seguridade Social, nos termos do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, que determina que as contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado. E ela também será obrigatória no caso da criação ou aumento de tributos, conforme disposto no artigo 153b e c da CF. Isso está relacionado ao princípio da anterioridade e ao princípio da noventena. Tudo isso será estudado melhor nas aulas de direito tributário. Outro caso de exceção para o caso da cláusula de vigência, em que não haverá cláusula de vigência, é para a lei que altera o processo eleitoral, nos termos do artigo 16 da Constituição Federal. Portanto, a sua vigência será imediata. No entanto, embora tenha vigência, essa lei só poderá ser aplicada às eleições após 1 ano da sua publicação, ou seja, o seu vigor é postergado. Isso será mais estudado quando estudarmos direito eleitoral. Essa alteração foi incluída por meio de uma emenda constitucional que já foi verificada pelo STF, reconhecendo essa regra como válida nos termos dessa ADI 3685, e decidiu quando da implementação dessa regra numa emenda constitucional. E ele disse que a utilização da nova regra às eleições gerais, que se realizarão há menos de 7 meses, colide com o princípio da anterioridade eleitoral, processo legislativo como instrumento de manipulação e de deformação do processo eleitoral. Portanto, conforme diz o artigo 16, a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência. Assim, embora tenha vigência imediata, a aplicação não será imediata. Isso é um caso muito particular. Conforme vimos, a vacatio legis ela é opcional. Portanto, a sua ausência ou a ausência da vacatio legis ela é uma regra geral. Assim, o artigo 1º da LINDB determina como será a regra para a entrada em vigor da lei caso não haja a vacatio legis, informando que, salvo disposição em contrário, a lei passa a ter vigor no Brasil após 45 dias da sua publicação. No caso de vigência no exterior, quando for possível, ela entrará em vigor após 3 meses da sua publicação. Lembrando que 3 meses é diferente de 90 dias e que alto mar não é território estrangeiro ou exterior.
portanto, terá vigor a partir de 45 dias. Essas duas situações serão melhor estudadas quando falarmos de contagem de prazo no direito civil e quando falarmos em relação à territorialidade no direito penal. Portanto, em regra geral, o sistema brasileiro é um sistema de vigência assíncrono, também conhecido como sistema de vigência único. Significa que a lei entra em vigor ao mesmo tempo em todo o território nacional, o que é diferente do sistema de vigência sucessivo, que era aplicado anteriormente, também conhecido como sistema de vigência progressivo. Nesse caso, a lei entrava em vigor em tempos distintos, portanto, podia haver uma lei que entraria em vigor em 60 dias no total, entretanto, ela entraria em vigor em 20 dias em São Paulo, em 30 no Sul e em 40 dias no Nordeste. E embora esse sistema de vigência não seja explícito na lei, por causa da abertura da lei, é possível que, caso seja expressamente dito, ele seja aplicado. Entretanto, no Brasil, vigora o sistema de vigência único. Ainda em relação ao vacatio legis, temos que falar sobre a contagem desse prazo, que nos termos da própria lei inclui o dia da publicação e o último dia, e ele tem natureza decadencial. Dessa forma, ele não pode ser suspenso ou interrompido, salvo no caso da regulamentação da respectiva lei, que diz respeito à eficácia técnica, ou seja, que é aquela lei que depende de regulamentação. Assim, podemos demonstrar, de acordo com essa linha do tempo, que após a publicação pode existir um tempo de vacácio, determinado pela lei, para o início do vigor dessa determinada lei, quando iniciará sua vigência, independentemente de ser feriado, domingo ou qualquer outro dia, por força da sua natureza decadencial. E somente en passant, para evitar alguma confusão em relação à nomenclatura, temos que vigência é o efeito temporal da lei. Já vigor é sua força vinculante. Portanto, uma lei entra em vigor exatamente quando começa a sua vigência. Em regra, pois conforme vimos, esse vigor é postergado no caso da lei eleitoral. Entretanto, é possível que tenhamos uma lei que termine sua vigência e permaneça em vigor, como veremos adiante. Por fim, precisamos falar sobre as correções que poderiam eventualmente existir numa determinada lei. Nesse caso, teríamos erros materiais ou incorreções ou imperfeições, seja de cunho gramatical ou de alteração de artigos. Neste caso, precisamos levar em conta duas situações, no caso da lei não ser vigente e no caso da lei estar vigente. Portanto, no caso da lei não estar vigente, haverá a repetição da publicação e será dado um novo prazo de vacácio para os artigos que foram alterados. No caso de projeto de lei que depende de sanção do presidente, qualquer alteração deverá repetir a sanção presidencial, pois tudo que for diferente disso será inconstitucional por não respeitar o rito necessário. Já no caso de correções em que a lei esteja em vigência, deverá ser publicada uma nova lei que será chamada de lei corretiva. E aí, como lei corretiva, ela pode ou não ter nova vacatio legis. Em regra, não haverá.